boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar das 30 horas. Eu costumo falar que as 30 horas é o nosso xodó, é, porque foi uma conquista que a gente teve muito grande aqui na universidade, principalmente lá no Hospital de Clínicas. Meu nome é Gilberta Pires, eu sou coordenadora do sindicato, e eu estou na comissão de jornada de trabalho como representante do Sintete UFO. Eu sou só um membro da CJT. Agora eu vou passar para Jaciara, que é a nossa presidente da nossa jornada de trabalho, e ela vai se apresentar também. A gente vai fazer um breve relato e depois a gente preferiu abrir para perguntas, porque aí a gente pode ter um diálogo muito mais gostoso, tirando dúvidas e, né, tentando sanar as principais dúvidas mesmo que todo mundo tem em relação às 30 horas. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia não, né? Eu brinquei com vocês chegarem para cá, mas vocês estão com frio, né? Então, tudo bem, a gente vai olhar assim, tá complicado para onde que a gente olha, né? Pode ir lá para a mesa? Então tá bom. Aí, tá vendo? Estão resolvendo. Porque aí eu falo com quem está online e com quem está aqui também ao mesmo tempo. Obrigada, pessoal, pela cooperação. Meu nome é Jaciara França, eu acho que as pessoas já estão cansadas de me conhecer, né, de me ouvir falar. E eu vou fazer uma correção aqui, que eu acho que a gente tem que ter os devidos créditos. A Gilberta não é uma simples integrante das 30 horas, não, é a pessoa que tem tocado as 30 horas já há um tempo, desde quando eu tive um burnout que me deixou bem mal, e a Gilberta que assumiu a parte das 30 horas. Então, não é uma simples integrante, é quem faz todo o trabalho hoje. E ali eu brinco que eu só tiro dúvidas, eu sou banco de informações que ela vai lá, busca, resgata uma informação e segue com o trabalho. Inclusive, agradecendo publicamente a Gilberta por toda essa força e esse apoio que ela me deu e tem me dado e continuará me dando por muitos e muito tempo ainda nas 30 horas. Bom, pessoal, primeiro que é um prazer estar com vocês aqui. A gente está num número menor, o pessoal online um número maior, para a gente falar mais um pouquinho sobre as 30 horas. Eu vou só pedir licença para todos, porque enquanto o comando de greve também, a gente precisa fazer um esclarecimento de uma demanda que surgiu hoje. Eu vou pedir só um segundinho, deixa eu trocar de óculos, que eu sou uma pessoa com presbiopia, astigmatismo e miopia, então, e não me adaptei com multifocal, então eu vou toda hora trocando os óculos aqui. Então, eu vou pedir essa licença para fazer um informe com vocês, porque hoje chegou para a gente eu vou usar a palavra fake news, uma fake news, de que a Fazubra e o Sintete, porque as pessoas colocam o Sintete, né, nessa jogada como se a gente tivesse um poder soberano nacional, que nós não teríamos que nós estamos aceitando, né, caminhando para a aceitação de uma proposta do governo que não contempla a categoria nível E, que o nível E não teria reajuste. E isso a gente até acha, sabe mais ou menos de onde vem, de um movimento à parte, como se fosse uma associação dos servidores de nível E, mas a gente precisa esclarecer que isso não é verdade, não existe nada disso. O que acontece, que as pessoas têm às vezes uma dificuldade de entender, é porque antes nós tínhamos uma correlação de reajuste baseado no nível A. Hoje, essa proposta que a Fazubra levou para o governo desde 2023 e que agora está passando num acordo que ainda desejamos que melhore, ela é uma correlação de reajuste a partir do nível E, tendo por base o nível E. Então, no percentual, que isso vai acontecer? O que vai acontecer? O nível E vai ter o reajuste do governo proposto 9% em 2025, 4,5% em 2026. Esperamos que essa proposta melhore, porque nós não aceitamos nenhum acordo do governo. Estamos em greve, manteremos a greve, continuamos em greve. Porém, o nível A, B e C, ele vai ter uma correlação um pouco maior. Então, além do reajuste proposto linear para todos de 9% em 2025, o nível A, B e C, ele vai ter uma correlação baseada no nível E. Então, por exemplo, o nível C, em 2025, ao invés de ter só os 9%, ele vai ter 17%.
O que isso significa? Que é a correlação que sobe um pouquinho mais. Não significa, de forma alguma, que o nível E não vai ter o reajuste, porque os 9% até agora e os 4,5% para 2026, ele vai atingir diretamente o nível E, nível D, C, B e A. A correlação do percentual que antes era do menor salário, agora passa a ser do maior, que é o E, que faz com que os valores equiparem um pouco melhor. E isso vem corrigindo uma discrepância muito grande do nível A, B e C para e D também, né, para o nível E. Então, é muito importante colocar isso. Não é verdade, não existe nada que está deixando o nível E de fora, muito pelo contrário. Inclusive, existe essa luta de melhorar o reajuste, justamente também visando o nível E. Existe uma proposta de reestruturação de carreira com a mesa de carreira, que vai tentar melhorar todas as remunerações, inclusive do nível E, de forma bem substancial, se a gente conseguir avançar nos próximos anos. Então, é muito importante a gente colocar, desmistificando essas conversas, né, laterais, colaterais, para que a gente possa seguir firme, realmente visando o melhor benefício para toda a categoria, ativos e aposentados. Então, fecho os nossos informes e a gente adentra especificamente para as 30 horas. Vamos começar com um breve, muito breve mesmo, que todo mundo já está cansado de saber, um breve histórico, né, das 30 horas. As 30 horas, ela vem desde 2015 na universidade, 2014, na verdade, na Universidade Federal de Berlândia. Ela já havia sido implementada em 96, depois nós, só no Hospital de Clínicas, tivemos problemas à época, ela deixou de ser, né, retornou, seguimos sem até 2019. Na universidade começou a discussão em 2014, um projeto de estudo, grupo de trabalho, até que culminou em 2016 a resolução do CONDIR, foi levada a proposta para o CONDIR, foi construída e aprovada a resolução 05/2016 que nós temos na universidade. Na forma nacional, na legislação, né, vamos dizer assim, nacional, a gente tem o decreto, que eu brinco que é o famigerado decreto 1590 de 95, que ele não é uma legislação, ele é um decreto muito básico, que já sofreu algumas alterações, se não me engano, até em 2009 ele sofreu uma alteração pequena, mas ele sofreu, que ele traz essa possibilidade da flexibilização de 30 horas. E a nossa resolução do CONDIR, ela é baseada, né, ela traz o fundamento do decreto 1590, que é a única coisa que nós temos hoje. Então, eu digo que as 30 horas, não só na nossa universidade, quanto em todas as demais universidades, ela parte do chão, né, da gente, do trabalhador, lutando com o reitor. Mas a luta, e eu falo isso muito, ela tem que ser invertida. A verdadeira luta das 30 horas, ela tem que ser invertida, ela tem que vir do governo para nós. Tem que ser instituído na nossa carreira as 30 horas para todos, porque aí a gente não fica vinculado a um decreto de 1995 que é extremamente frágil e não ficamos vinculados à discricionariedade do reitor. O que é isso? É a boa vontade. Tanto o decreto 1590 quanto a nossa resolução, ela traz que é um ato discricionário, ou seja, é um ato de vontade. Não é vinculante, não é obrigatório. Então, o reitor pode conceder, como pode não conceder. Tem universidades que o reitor concedeu, o TCU foi lá, manifestou diferente, retornou em alguns setores. Tem universidades que o reitor não aceitou, nem começou às 30 horas, né, não implementou em nenhum setor. A nossa universidade, ela foi uma luta muito grande desde 2016 para conseguir 2019, e só até agora nos hospitais, de clínicas. Então, o que isso mostra? Que a luta tem que vir de cima para baixo. E ontem nós tivemos uma assembleia em que ganhou-se aqui na nossa universidade, e é o que a gente tem, o cenário também da maioria das universidades, da continuidade da greve, para que a gente tente, colocar as 30 horas, dentre outros benefícios, no acordo com o governo. Então, isso é importante. A rejeição, que não, na verdade não é uma rejeição, né, mas não aceitou-se
o acordo do governo, sem rejeitar. Quer dizer, tudo aquilo ali que você já deu, a gente quer, mas a gente quer mais. Quando a gente fala assim, não aceitou, mas não rejeitou, significa basicamente isso. A gente quer tudo que você mandou, mas queremos mais algumas coisas. Então, ontem nós tivemos isso na nossa universidade, e é o caminhar das outras universidades que estão realizando assembleias, que nós vamos falar para o governo assim, olha, tudo que você já deu está legal, entretanto, a gente quer colocar algumas coisas a mais no nosso acordo. E uma das coisas que nós queremos são as 30 horas para o servidor público federal das universidades. E aí, vindo de cima para baixo, a gente passa a ter implementação sem nenhum problema, sem fragilidade, sem depender da CJT, sem depender de avaliações, sem depender de pré-requisitos lá do decreto. Ela passa a ser como, por exemplo, o INSS, que trabalha 6 horas diárias. E eu venho falando muito que a nossa luta ela precisa ser nesse âmbito nacional. A FASUBRA precisa intensificar essa luta, e eu desejo muito que seja colocado realmente, né, intensificado, porque colocado já foi, intensificado na mesa de negociação. Nós tivemos já, você sabe a data, Gil, que o governo marcou a nossa próxima mesa? 25, então eu espero que agora, dia 25 de junho, a gente já tenha um compromisso do governo das 30 horas para o serviço das universidades federais. Porque aí a gente tem todo um aparato legal e a implementação praticamente imediata, como em demais serviços públicos. E na nossa universidade aqui, especificamente, como eu disse no histórico, né, já que não é da nossa carreira, já que parte do reitor vem de uma legalização, uma legalidade muito frágil, que é de um decreto e não de uma lei, tem a nossa resolução aqui, nós tivemos até o momento a implementação apenas nos hospitais. As pessoas perguntam muito, por que só nos hospitais? Bom, por que só nos hospitais? Lá no decreto 1590, fala-se que um dos requisitos para implementar as 30 horas num determinado setor é que ele tem que fazer atendimento ao público externo. Na verdade, o decreto ele fala atendimento ao público. E depois, em 2009, ele teve uma alteração que fala um público externo, de regime de 12 horas, ininterrupta. Então, você vê que o decreto foi meio que escrito para o hospital mesmo, né? Porque ele vai dificultando algumas questões. E esse entendimento do que é um público externo, aqui na nossa universidade, contrariando a resolução do CONDIR, a administração superior entendeu que aluno não é público externo, que técnico administrativo que não é do seu instituto não é público externo, que docente não é público externo. E entendeu que comunidade, se não é a maioria do seu atendimento, o seu setor não está fazendo atendimento ao público externo. Ele precisa fazer, além de tudo, na maioria do atendimento. Por exemplo, a biblioteca atende público externo. A gente tem escolas municipais que vêm, tem alunos de outras universidades, mas não é a maioria. E essa briga do que é esse entendimento de público externo e interno é o que vem trazendo tantos problemas para as 30 horas na universidade. O hospital, ele é tranquilo, ele preenche com tranquilidade. Por quê? O hospital atende público externo. Mas atende um aluno, atende um técnico, atende um docente? Atende, mas majoritariamente ele atende pessoas que não têm ligação com a universidade. As unidades acadêmicas, administrativas e biblioteca, elas já caminham no inverso. Elas têm um atendimento do público da universidade e um atendimento menor do público fora da universidade. E a briga, ela pauta-se ali. A resolução do CONDIR, que passou no CONDIR em 2016, ela trouxe o entendimento de que público externo ele compreenderia toda a comunidade da universidade. Alunos, docentes, técnicos, porque nem sempre você atende só alguém do seu setor. Eu trabalho num setor específico, da química, mas eu atendo alunos da física, da engenharia, alunos da biomedicina, que vem fazer disciplina com a gente. A gente tem alunos da universidade toda. Eu atendo técnicos da universidade toda, eu dialogo com outros servidores, mas eles entendem que isso não tem cabimento, a administração superior. Entretanto, a resolução do CONDIR, ela teve um entendimento, né, que o público externo é toda a comunidade da universidade. Mas, como eu disse, no momento que chegou na reitoria, na administração superior, esse entendimento foi barrado. Por quê?
porque é um ato discricionário, é da vontade do reitor. Falou-se não, a Procuradoria fez um parecer dizendo que não era esse entendimento, que não era o entendimento que vigorava e que ela não aplicaria na universidade. E assim seguiu-se. Então, por isso que o Hospital de Clínicas e Odontológicos a gente conseguiu implementação e nos demais setores estamos na luta. Nós estamos numa luta de alguns setores como projetos pilotos. O primeiro deles, que é o que está mais adiantado, é o ILEO. Inclusive, Léo, se estiver aqui me assistindo, o parecer de vocês já está prontinho, já foi para o Márcio Magno, conversei com a secretária dele semana passada, está tudo bonitinho, ó. Tá lá, não me cobram, não briguem comigo mais, não. Porque eu estava devendo esse parecer deles e com a greve, gente. Pelo amor de Deus, a gente nunca trabalhou tanto na vida como na greve. Senhor da glória, eu não consegui. De março para cá, minha vida virou de cabeça para baixo. Fiquei afastada quase 40 dias com a dengue e, pelo amor de Deus, né? Vamos e convenhamos, a gente está trabalhando pra caramba nessa greve e não consegui, mas aí agora já está lá, já tudo, não estou devendo mais nada. Inclusive, falei semana passada com a Progep, expliquei, a gente ajustou alguns pontos, corrigiu outros que eles queriam para caminhar direitinho, do jeitinho que eles pediram. Tenho esperança que passe? Tenho. Por quê? Porque a gente está num ano eleitoral, o famoso ano eleitoral. Ano eleitoral significa todo mundo querendo o voto dos técnicos em cima das pobrezinhas 30 horas. Isso a gente já viu anteriormente. E aqui eu vou fazer um adendo com vocês, na liberdade que eu tenho com vocês. Em 2018, 19, que a gente estava na luta pelo Hospital de Clínicas e a gente não conseguia, nós cobramos do reitor, porque estava na carta-programa do reitor. Nós imprimimos a carta-programa, nós colocamos ela num banner, nós distribuímos naquele hospital inteiro, nós sim, mostramos que, olha, isso foi prometido em campanha. Então, eu não posso, uma pessoa ganhou voto em cima disso, falar agora que não vai conceder. E ali caminhou para o Hospital de Clínicas. Foi ali que a gente conseguiu, pelo menos nos hospitais de clínicas e odontológicos. E agora, nós estamos num outro processo eleitoral. Então, a gente precisa olhar os candidatos a reitores. Quem são os candidatos? O que eles estão se comprometendo com as 30 horas? Não sei se vai passar umas 30 horas no governo. Eu não sei se o governo vai aceitar dia 25 as 30 horas. Eu não sei se já vai começar em 2025, 2026. Mas eu preciso cobrar, então, daqui. Esse instrumento a gente pode cobrar. Do governo eu não sei, mas e o daqui? Então, a gente precisa saber dos candidatos aqueles que se comprometem com as 30 horas. Nós temos aqui, hoje, está posto, né, 4 candidaturas. Das 4 candidaturas, eu tive uma que procurou oficialmente as 30 horas, e eu tenho outra que eu sei que existe um compromisso, porque foi a pessoa que implementou lá atrás no Hospital de Clínicas, da primeira vez. Então, eu tenho a candidatura de reitor, vou falar o nome, peço desculpa, que é o professor Arquimedes, que em que pese não tenha ainda procurado a CJT, não tenha colocado de forma explícita até o momento na carta-programa, pelo que a gente teve acesso. Mas ele tem esse compromisso, ele participou na implementação do hospital, ele esteve com a gente no CONDIR de 2016, então ele tem um compromisso com as 30 horas, sempre teve, né? E nós temos, por exemplo, um outro candidato, que é a professora Catarina e o professor Carlos Henrique. Esses procuraram oficialmente a CJT, perguntaram o que a gente esperava das 30 horas, nós passamos para eles e eles colocaram já na carta-programa. Eles até responderam, olha, já está na carta-programa, está protocolado no SEI o nosso compromisso com a implementação, a extensão e o cumprimento das 30 horas. Então, até agora, eu tenho 2 candidatos que eu sei que têm um compromisso, um já explícito e outro ainda não, e eu tenho 2 outros candidatos que ainda não manifestaram formalmente. Informalmente, todo mundo fala comigo, em qualquer corredor eu fujo de candidato, igual eu estou fugindo dos cobranças, porque me encontro no corredor e fala, não, porque eu quero as 30 horas. Eu falo, oficializa. Não, chama para conversar a CJT, não sou eu no corredor. Também até agora não. E o professor Márcio Magno, a gente vai agora, vamos ver, né, como é que vai ser com essa questão do Léo, que está somente dependendo dele, da Procuradoria, de caminhar. Então, eu chamo a atenção, eu, enquanto 30 horas, eu tomei uma postura de não declarar voto e apoio para ninguém. Eu, Jaciara,
porque a gente faz isso, nós fizemos nas outras campanhas, né, de passar um questionário para todos os candidatos, questionando todos os pontos das 30 horas, pedindo um compromisso explícito. A gente faz as entrevistas, debates com todos eles, porque isso foi o que a gente teve para segurar em 2018 e implementar no hospital com o Valder. Foi a única... Oi? Agora é o momento, porque é a única coisa que a gente tem. Então, é agora ou nunca, né? É agora ou nunca mesmo. Então, assim, a gente precisa desse compromisso. Então, eu tomei essa decisão, pessoal, de não declarar apoio, porque eu preciso dessa isenção. Mas a Gilberta, ela tem o caminho dela, porque aí a gente vai fazer essa separação, né, para que ela tenha um caminho político. Mas eu queria colocar isso para vocês, dos candidatos até o momento, porque eu acho que é muito importante que a gente saiba quais os compromissos de cada um. Né? Então, até agora, um procurou explicitamente, colocou na carta-programa do jeito que a gente pediu, o outro é um apoiador já de anos, e 2 que ainda não, e também, não, pelo que eu vi, não tem nas cartas protocoladas no SEI, que eu tenho dado uma olhada, e não tem nada explícito. Mas é essa situação da universidade hoje, a gente está com o primeiro projeto piloto que está já agora completinho, só dependendo da análise, prejudicado pela greve, infelizmente, mas já caminhando. Temos o setor também da Flávia, né, Flávia? Que está bem caminhando também, que é a PROAI. A PROAI também, da biblioteca também já ainda não chegou para a gente, né? Mas vocês estão caminhando. Ele ainda não está com essa JT, vocês brigam com o Gêmeos, gente. Comigo só e Léo pode brigar até agora. E o NAS, que também, que é o Acer, né, NAS, que também ainda não chegou para a gente, mas também está bem adiantado, já tem comissão interna, já tem um estudo. E aí eu vou fazer um parênteses, não, vou defender o James, tá, gente? A gente está trabalhando muito, pelo amor de Deus, tem dó a gente. Oi? Tá difícil, nada tá andando, calma, gente, tá difícil. Mas, assim, a gente tem esses 4 projetos pilotos que estão caminhando. Para encerrar, para não ser muito chata, quais são os requisitos que estão em vigor para que um setor tente as 30 horas? Eu preciso que o setor, obrigatoriamente, funcione por 12 horas, ininterrupta. Ah, mas meu setor não está funcionando. Então, ele vai precisar passar pelo Conselho da Unidade e ter aprovado pelo Conselho da Unidade diretor que ele vai ter o horário estendido para 12 horas ininterrupta. Se eu não tiver isso, eu não consigo. Ah, mas ininterrupta não, Jaciara, ele fecha horário de almoço, ele fecha à tarde porque não tem servidor. Não, tranquilo, eu preciso ter horário de funcionamento. Hoje eu sei que a gente tem 8 horas, ele vai fechar para determinados horários, mas ele tem que funcionar por 12 horas. De forma que, implementando as 30 horas, passe a funcionar ininterruptamente. Eu preciso ter um quantitativo de trabalhador suficiente, e esse é o grande problema da universidade, porque a gente tem uma quantidade de trabalhador muito baixa. Eu tenho setores que funcionam com uma pessoa. Eu tenho setores que funcionam com 2 pessoas. Aí a pessoa fala assim, mas eu faço 6, o fulano faz 6. Ok, ninguém adoece, ninguém falta, ninguém sai de férias. O que eu faço? Eu preciso ter, eu falo que é pelo menos 3. Ah, mas eu posso contar com um terceirizado? Pode. Eu posso contar, igual no hospital a gente contava com FAEP, a gente conta com o EBSER. Eu não tenho problema de ter um terceirizado, mas eu preciso ter 3 trabalhadores no setor, garantindo que ele não feche em nenhum momento. Porque o setor não pode fechar, nem para almoço. Isso é uma regra muito básica. E o que mais que eu preciso? Eu preciso de um atendimento que faça pelo menos algum atendimento ao público externo, que seja ali minoritário, porque a gente encaixa e a gente classifica os demais como também público, né? Vamos lutar por esse entendimento. O quantitativo de trabalhador e o horário do setor. Ah, mas é só isso? É só isso que eu preciso. 30 horas é o famoso cara crachá. Eu olho cara, eu olho crachá. Eu olho papel, eu olho tabela. Tá preenchendo? Eu olho a legislação, eu olho o papel. Tá ok? Preencheu requisitos objetivos, legalistas? Preencheu. Pronto, é só isso que eu preciso. Quantitativo de funcionário, horário de funcionamento, e eu preciso de um atendimento. Aí, as unidades acadêmicas, elas precisam passar pelo conselho da unidade. O conselho do instituto, da unidade, ele precisa aprovar.
Tá? No hospital a gente não teve isso, mas as unidades acadêmicas elas precisam ter essa aprovação. E as unidades administrativas, como por exemplo a PROAI, eles passam pelo conselho da unidade da não é conselho, é a aprovação, né, da pró-reitora, desculpa. Ele passa pela aprovação da pró-reitoria. Então, os setores vinculados à PROGEP vai ter a aprovação do pró-reitor, os setores da PROAI vai ter a aprovação da pró-reitora da PROAI. Então, ele vai precisar dessas aprovações, tá? Então, esse é uma das exigências. Cada setor precisa ter uma comissão interna para trabalhar? Cada unidade precisa. Por exemplo, se eu trabalhar como unidade acadêmica, um instituto, eu preciso ter uma comissão interna do instituto. Eu não preciso ter do setor, a secretaria de tal. Não, mas eu tenho que ter do instituto, o geral. Eu preciso ter uma comissão interna instituída. Passando isso, a preenchimento da documentação e vamos caminhar e vamos na luta com a administração, porque aí começa uma nova luta, né? Então, esses requisitos, eles são obrigatórios e eles precisam ser cumpridos. Hoje, no Hospital de Clínicas, a gente tem um grande problema, que eu vou passar ele porque a gente precisa entender, inclusive, nas outras unidades. Por exemplo, vou dar um exemplo no Hospital de Clínicas. Eu trabalho na unidade da traumatologia, pronto-socorro de traumas. Lá tem 30 horas. O setor é como se fosse um instituto do hospital, né? Para vocês fazerem uma analogia, quem é das unidades acadêmicas. Ele teve a análise daquele setor, ok, funciona 12 horas, teve quantitativo, tá tudo bonitinho, eu tô ali. Aí eu quis mudar do setor, ou eu precisei mudar, eu tive remoção, seja por qual motivo for. Passei para um outro setor. Vamos pensar um setor que não tenha 30 horas, UTI neonatal. O neonatal não tem, nem UTI adulto. Mudei para o setor, eu levo as minhas 30 horas? Não. Não, de jeito nenhum. Não, em hipótese alguma. Não, jamais. Unidade acadêmica, se o ILEO tivermos a aprovação das 30 horas, a pessoa saiu do ILEO, ela removeu lá para o Instituto de Geografia. Instituto de Geografia não tem 30 horas, ela leva 30 horas? Não, jamais, em hipótese alguma. De jeito nenhum. As 30 horas, ela não é do servidor, em que pese sai a portaria por SIAP. A portaria sai por servidor? Sai. Ela é do servidor? Não. Ela está vinculada ao servidor? Não. Mas ao setor. Por quê? Porque o servidor não fica aberto 12 horas, ele é interrupto. O servidor, não é o servidor, é cara crachá, é lei crachá, lei papel. Não é o servidor, é o setor. A análise é do setor. Então, quando eu mudei, eu perco as 30 horas. E aí eu vou ter que entrar. Se naquele setor já tinha 30 horas, eu vou ter no processo SEI uma continuidade. Vai informar que eu mudei, uma nova portaria, continuo fazendo. Se eu fui para um setor que não tem 30 horas, não tem 30 horas, gente. Vai voltar a fazer 40 horas. Porque o trabalhador, ele tem jornada de 40 horas. As 30 horas é uma flexibilização. Ela não altera a Lei 8.112. Ela só permite que você trabalhe menos, cumprindo determinadas questões. Não tem horário de almoço, não tem horário de café. Não pode fazer cursos de capacitação no horário de trabalho. Não pode fazer cursos de aperfeiçoamento no horário de trabalho. Não pode sair para consultas eletivas no horário de trabalho. Não pode fisioterapia no horário de trabalho. Não pode psicólogo no horário de trabalho. Porque você já tem uma redução para fazer tudo isso pós-horário de trabalho. Então, muita gente fala assim, mas está ferindo o princípio da isonomia, eu ganho a mesma coisa que o fulano trabalha menos do que eu. Você tem benefícios maiores que o fulano, você tem horário de almoço, você tem horário de café, você pode ter uma consulta eletiva no seu horário de trabalho. Se é no hospital, você pode fazer APH, e quem faz 30 horas, não. Se é numa unidade acadêmica, você fecha ali o setor, vai ali no banco rapidinho, agora a gente nem usa mais o banco, né? Mas vai ali, sabe, na lanchonete comprar um lanchinho? Põe uma plaquinha na porta, volta em 2 minutos. Se você está nas 30 horas, você não faz isso. Para você sair, outra pessoa tem que estar no lugar, porque não tem volta em 5 minutos na porta. A gente tem um controle rígido. Quem faz 40 horas não tem avaliação a cada 6 meses, a cada 18 meses, depois 24 meses da CJT. Tem só avaliação anual. Quem faz 30 horas tem. Passa por avaliação, 6 meses, 18 meses, 24 meses e vai de 20 em 24 continuamente. Então, existem regras, as regras são cumpridas. Por isso que eu falo, é lei, papel. Eu olho, preencho os requisitos, ok.
segue o barco, vamos fazer, vamos implementar. Então, pessoal, esse é o entendimento hoje, esse é o caminhar. O Hospital de Clínicas ele é praticamente todo flexibilizado, poucos setores não são, e os que não são é porque a escala não fecha, e se a escala não fecha, a gente não libera. Não tem como eu liberar 30 horas para um trabalhador só. Não tem, assim, se o setor não tem outros, não tem como eu liberar, por exemplo, para um setor de UTI neonatal em que eu tenho uma legislação que exige 15 trabalhadores e eu tenho 13. Não posso. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade. Mas tem ali os setores que já estão flexibilizados, a odonto, as pessoas estão entrando, as escalas de trabalho. E agora, na unidade acadêmica administrativa, a gente tem fé, porque o ser humano né, é um trem de fé brasileiro, um trem de fé, que a gente consiga implementar nesses setores que estão entrando ali como pilotos. E só um adendo, setores pilotos não significa que são esses restritos. A gente chama de piloto porque são os primeiros. Na hora que começar o quarto, quinto, eu já nem vou chamar mais de piloto, mas significa que nós estamos abertos a todos os setores que tenham interesse. Porque tem gente que fala assim, mas quem escolheu o piloto? Não, ninguém escolheu o piloto. A gente fala piloto porque são os primeiros. Mas qualquer um que tenha interesse pode procurar para a gente formalizar o processo e caminhar também. Então, eu vou passar para a Gilberta, se ela quiser complementar alguma coisa, e a gente abre para dialogar. E aí, pessoal, vocês conseguiram perceber uma coisa que ela disse que é muito importante? É muito importante, porque as 30 horas, para todo mundo, então, captar isso é um ato político. Então, ele principalmente é um ato político. A gente não conseguiu isso de graça, a gente não conseguiu isso de presente. Foi um ato político que aconteceu aqui depois de muita luta, com várias reuniões no Conselho Diretor, que nós conseguimos a implementação das 30 horas para alguns setores, né? Principalmente lá no hospital e na odonto. Então, querendo ou não, é um ato político mesmo, então a gente tem que ficar de sobreaviso e ter cuidado com as 30 horas o tempo todo. Eu brinco que é como se fosse um bebê, que a gente cuida das 30 horas. Inclusive, com esses questionários que a gente aplica no hospital e tudo, a gente tem que dar satisfação disso depois para a reitoria, para a pró-reitoria, falando e demonstrando que os setores que estão flexibilizados estão cumprindo aquilo tudo que está na resolução, é óbvio, né? Então, o que vocês têm que prestar atenção agora, principalmente pelo que a Jaciara falou, que é um ano eleitoral? Tem que prestar muita atenção, porque quem vai analisar os nossos pedidos são os pró-reitores, se for na área administrativa, e se for na área acadêmica, são os conselhos das direções por exemplo, da escola técnica, por exemplo, da ESEBA, por exemplo, em outros setores que são prioritariamente acadêmicos. Então, esses setores, tipo a geografia, que tem a pós-graduação da geografia, a secretaria da geografia, isso tudo vai ter que ser avaliado, conversado, porque não adianta a gente também tentar bater numa situação se a gente não tiver acima da gente na hierarquia pessoas comprometidas com isso, tá bom? Então, a importância política disso, da implementação das 30 horas, dessa flexibilização é muito grande, né? Porque, como diz a Jaciara, é uma portaria que tem do Conselho Diretor, então essa portaria ela está vigorando até hoje, porque até hoje os reitores, os pró-reitores acolheram essa portaria e essa resolução. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma situação que não é como se a gente ganhasse agora do governo na nossa negociação as 30 horas para nós, né? Aí é diferente. Bom,
Só para pegar um gancho aqui do que a Jaciara falou, depois a gente vai abrir para pergunta, porque tem muita gente no chat querendo saber coisas mais individualizadas dos seus setores, né, particulares. Essa mudança lá dentro do hospital também, ela não é, por exemplo, se você sai de um setor que tem 30 horas e vai para um setor que tem 30 horas, ela não é, tudo bem, você vai conseguir, não. Você tem que passar por uma adequação lá dentro do setor novo. Então, não é tão simples assim. A Jaciara não quis dizer que é simples, mas é porque você pode passar por um setor que é 30 horas também e não ter como naquele momento, porque, por exemplo, duas pessoas estão afastadas, um porque saiu de licença maternidade e o outro, às vezes, por licença saúde. A chefia, naquele momento, ela não consegue flexibilizar a Priscila que acabou de passar para lá. Mas talvez no segundo momento, quando a força de trabalho seja quantificada e dê certo. Então, eu acho que a gente pode abrir para pergunta mesmo, porque as particularidades é que são mais interessantes, né? Eu vou mudar de lugar para poder ler alguma coisa que tiver no chat, né? Ah, vai? Ah, ótimo. Então, a gente prefere que a pergunta seja por áudio, porque aí todo mundo consegue ouvir e a gente responder. Mas se não tiver como, a gente vai responder lendo, tá? A Juliana, pode ir? Isso que eu ia falar, essas que já estão escritas. Gente, eu vou fingir assim que eu estou falando com o olho bem aberto, porque a Raíssa falou que eu só saio com o olho fechado nas fotos. Raíssa, ó, tira a foto. Ó, Raíssa, eu tô de olho aberto. Aí a gente brinca. A Juliana perguntou: teremos mesa dia 25 e uma das pautas será às 30 horas. Então, podemos entender que estamos conduzindo essa busca pelas 30 horas por essas duas vias? O melhor seria a implementação via governo? Isso, Juliana. Hoje a gente tem a implementação aqui na universidade, nas demais universidades, da base para cima, que ela é uma interpretação frágil, e nós temos a luta pelo governo. Uma não inviabiliza a outra, muito pelo contrário, e a via que é a mais segura, tranquila e que abrange todos indiscriminadamente seria a luta pelo governo, porque aí passa como outras, por exemplo, o INSS, que tem já a sua jornada como 30 horas. A flexibilização, ela tem uma diferença. A gente continua tendo uma jornada de 40, flexibilizado para 30. Se eu venho e tenho uma alteração na nossa legislação, na nossa lei, na nossa carreira, no plano de carreira, eu passo a ter a minha jornada de 30. Então, é diferente, eu não tenho mais ela flexibilizada, eu tenho a jornada de 30. E aí eu passo a ter direito até de consultas eletivas na minha jornada, eu sigo um caminho normal. Esse é o ponto que a gente precisa conquistar. A Relva disse: no HC, como tem essas regras, hoje a maioria dos assistentes administrativos já perderam o direito às 30 horas. Relva, desculpa, mas não é verdade. Nós não tivemos, ninguém perdeu 30 horas dentro do HC, assim, de verdade, nós não tivemos nenhuma perda de 30 horas no HC. O que nós temos às vezes, uma pessoa saiu do setor que tinha 30 horas, mudou para um setor que não tem 30 horas, e ali não tem como ela flexibilizar. Os assistentes administrativos de algumas unidades administrativas dentro do HC, como faturamento, vou falar do faturamento especificamente, ele não perdeu 30 horas, ele nunca teve 30 horas, porque o faturamento, ele entrou naquele entendimento que eu falei da administração superior, de que ele não faz atendimento majoritário externo, porque ele atende as demandas internas do hospital, os médicos, prontuários médicos e pacientes já internos do hospital. Então, o faturamento, por exemplo, ele teve o entendimento da reitoria de que ele não contempla as 30 horas porque ele não preenche o atendimento externo, de público externo, como é requerido. Mas nós não tivemos dentro do HC ninguém que voltou, que perdeu 30 horas, nenhum setor que tinha deixou de ter. Nós não tivemos nenhuma avaliação negativa de 30 horas em setor, pelo contrário,
Todas as avaliações que nós tivemos, a gente teve avaliação positiva, nós vimos uma melhoria da qualidade do trabalhador, da melhoria do atendimento. Então, assim, nós só tivemos avaliações positivas de continuidade das 30 horas dentro do HC. Pessoal, tem mais perguntas no chat, mas a gente vai fazer assim, 2 do chat e presencial também. Então, a próxima é presencial, é a Priscila. Boa tarde, pessoal. A nossa pergunta é o seguinte: lá no IQBIM, nós somos divididos, no Instituto de Ciências Biomédicas, nós somos divididos em departamentos. Somos 8 departamentos. A pergunta é possível pleitear as 30 horas por departamento e não pelo Instituto todo? Porque talvez eu tenho um departamento que vai atender as regras e outros não. Então, é possível isso? É possível. Quando vocês... É o mesmo caso do hospital de clínicas. Vamos pensar no hospital de clínicas, né? É como se fosse o seu instituto. O hospital de clínicas é o instituto do IQBIM. Aí eu tenho, dentro do hospital de clínicas, um setor que é possível, que funciona 12 horas ininterrupta e tem trabalhador. Flexibilizo. Eu tenho um setor, por exemplo, de faturamento que não preenche o requisito do público externo, não flexibilizo. Eu tenho um setor da UTI neonatal que não tem quantitativo de trabalhador suficiente, não flexibilizo. Eu tenho outro setor que não funciona 12 horas ininterruptas, só 8 horas, eu também não flexibilizo. Então, dentro do Instituto IQBIM, eu posso ter o laboratório tal flexibilizado e o laboratório Y não flexibilizado. Então, na hora que vocês emitirem o documento, vamos pegar o ILEO, né, que é o nosso piloto. O ILEO, eu analisei documento de 3 setores. Secretaria da Diretoria e, se eu não me engano, 2 laboratórios. Então, foram 3 setores dentro do Instituto que nós submetemos processo. Então, não tem problema, tá? A gente vai passar para o chat agora, porque tem muita pergunta lá. Então, nós vamos fazer uma rodada de 3 lá, direto. Depois a gente passa para um presencial aqui, tá? Eu vou tentar ser mais concisa nas respostas. Ok. A Maria falou que o horário do setor também deveria ser diminuído. É uma sugestão dela. Raffer, o pedido de 30 horas que está sendo negociado com o governo nesta greve será para todos ou ainda será com condição de setor que atende 12 horas ininterruptas? Sobre horários menores ou maiores, aí não é na nossa competência. Sobre os setores que está sendo negociado com o governo. Com o governo, está sendo colocado para o PCCTAI, para o Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, nível A, B, C, D e E, sem restrição de trabalho, de setor. Então, na teoria, seria para todos os trabalhadores, tá? Entrou pela carreira PCCTAI, é contemplado pelas 30 horas. Pode ter uma contraproposta do governo de seguir alguns requisitos? Até pode, eu não sei, né, gente? Como que a gente vai ter retorno? Mas o que está sendo requerido da FASUBRA é que seja para todos. Até porque, o que está motivando, né, essa luta vir do governo? Justamente o fato das unidades acadêmicas e administrativas terem a dificuldade da implementação. Se fosse só os hospitais, de alguma forma, a legislação, por mais que frágil, ela contempla. Mas as unidades acadêmicas e administrativas não. Então, a luta na FASUBRA é que seja para a carreira. Todos nós, independente de onde trabalha. Essa que é a nossa luta. A Jaqueline falou, Jace, o setor que eu trabalho é o faturamento do hospital de clínicas e atende todos os requisitos, exceto de atender ao público externo, porque atende aluno que não é considerado externo. Nosso processo foi barrado na procuradoria, foi indeferido devido a essa questão, né? Existe alguma possibilidade de tentar novamente? Porque lá são 36 horas semanais e a EBSER implementou a realização de cursos
para complementar as 40 horas. E a quantidade de carga horária dos cursos cada mês é uma, o que aumentou o trabalho do pessoal do RH em analisar todo mês certificados e escala de ponto. Então, o faturamento, eu já tinha até falado dele, né? No exemplo. Foi errado pela administração superior. Enquanto CJT, eu não tenho mais o que fazer. Podemos começar de novo? Podemos. Podemos mandar de novo? Podemos. Vai mudar o entendimento da administração? Eu acredito que agora não. Eu acredito que não. O que pode acontecer é, como eu disse, vocês cobrarem dos candidatos a reitor um posicionamento para implementar, para mudar esse entendimento, a gente conseguir do governo, ou o setor mesmo tentar uma mobilização. Eu não posso falar o que vocês devem fazer, mas a gente sabe que recursos políticos a gente tem. A gente tem recursos de paralisações, a gente tem recursos de greves internas, a gente tem recursos de manifestações, de diálogos, de audiências públicas. Então, o setor pode se organizar, né? Seria, aí não é a Seara CJT falando, mas apenas uma pessoa comum, qualquer aqui, dizendo que vocês têm recursos políticos. Administrativo CJT, a gente não tem, a gente é limitado. Entendeu? É a questão que eu falei do entendimento do público externo. Eu entendo, no meu entendimento de Seara, eu entendo que o faturamento preenche, sim, até esse atendimento. No entendimento da administração superior, não é o mesmo que o meu. Então, aí vocês precisam de uma luta política e não de um quesito burocrático administrativo da CJT. Pode ir? A Fabiana falou, como fica a situação de médico 40 horas, mas que entrou como 20 e dobrou a carga? Se o setor conseguir, há alguma esperança? Não. A gente é direto, né? O que acontece com a questão dos médicos? O médico, ele tem 2 cargos. Então, quando fala assim, dobrou a carga, na verdade, não é que ele entrou com 20, ele entrou com 20 ganhando X, está fazendo 40 ganhando X. Não, ele entrou com 20 ganhando X, ele dobrou como um outro cargo ganhando 2X. Então, o médico, eu tenho 2 jornadas de 20. Eu só flexibilizo para 30 uma jornada de 40. Esse é o entendimento. Então, o médico fala assim, mas eu trabalho 40. Mas é considerado na legislação 2 jornadas de 30. Agora, tem alguns... 2 de 20, desculpa. Agora, tem alguns médicos que falaram assim, mas eu entrei com uma jornada de 40. O meu edital está lá, 40. Esses casos, se o setor flexibilizar, a gente pode tentar incluir o médico para flexibilizar. Entretanto, é preciso de uma atenção. A jornada, lá na lei, no edital, ela é de 40 ou ela é de 20? 99%, 95% quase dos médicos do Hospital de Clínicas, a jornada ela é 20 mais 20. Se tiver lá no edital 20 mais 20, não é jornada de 40, por mais que a soma dê 40. Mas é como eu disse, 30 horas, gente, é burocracia administrativa. Cara, crachá, papel, legislação. A gente vai chamar mais um presencial, Vanessa. Boa tarde, gente. Novamente pensando na situação do Iquibim, que é a nossa grande preocupação. Primeira coisa, para a gente fazer essa implementação, a gente precisa dessa mudança, então, do entendimento do que é público externo. Atualmente, no atual panorama. Sim. O que eu acho que o setor de vocês difere do faturamento é que o faturamento é negativa. Eu acho que vocês precisam ter, nem que seja a primeira negativa. Porque aí a luta, ela passa a ser diferente. Então, aí outra pergunta que complementa essa. Você falou que vocês estão fazendo o piloto no ILEL. Vocês vão passar o relatório. Então, a gente depende desse relatório para poder tentar fazer essa implementação em outros locais, ou a gente já pode fazer essa solicitação? Não, já pode. Já pode. Instituir a comissão interna e caminhar para o preenchimento dos documentos sem nenhum problema. O que pode, inclusive, pode ter diferentes entendimentos. Por exemplo, de repente o ILEL não atende determinado público, vocês atendem. O que eu peço muito é que vocês precisam não, mas o quanto
mais próprio vocês nos derem, de que vocês fazem um atendimento externo, é alunos de outros cursos, é uma comunidade, é um laboratório, é um pessoal da pós-graduação, isso tudo ajuda bastante, tá? Mas não depende de um entendimento do ILEO que vem agora, do entendimento da biblioteca, não, vocês podem ter a negativa de vocês. E só mais uma coisa, com relação ao horário, né? A gente vai funcionar pelas 12 horas. Cada pessoa, ela vai ter que trabalhar um horário fixo ou é igual é hoje, por exemplo? A gente tem que cumprir as nossas 8 horas dentro do horário de funcionamento do setor. Fica nesse sentido, a pessoa pode fazer um revezamento no dia que for necessário, trocar com os colegas, assim? Pode sim, não tem problema, tem um revisamento desde que seja as 30 horas semanais, tá? O que eu preciso é que o setor tenha uma escala de trabalho. Nessa escala, inclusive, eu posso ter, um dia a Jaciara trabalha 6 horas, começando às manhã, no outro dia ela começa às 2 da tarde, aí na quarta-feira ela é das 6 da manhã de novo, na quinta às 2 da tarde. No decorrer ali, num dia, olha, Vanessa, troca comigo, amanhã eu vou precisar faltar, vamos inverter. Nada disso interfere. O que interfere? Eu preciso ter o funcionamento do setor 12 horas ininterruptas, alguém lá dentro para atender. É bem... E a gente, então, não precisa ter um número mínimo de servidores dentro daquele local para garantir isso. A gente só tem que garantir que seja funcionado às 12 horas. O número Se tiver mínimo... 2, tem que rodar com 12 horas e é isso aí. Então, o problema para não dar nada errado. o problema dos 2, a CJ tem dificuldade de aprovar, a não ser que você tenha uma reestruturação. Por exemplo, eu tenho 2 secretarias, vamos pegar um exemplo do meu instituto, uma Química Licenciatura e Química Industrial. Eu tenho as 2 secretarias, mais a secretaria do instituto. Eu vou pegar as 3 secretarias, eu vou unificar. Todos vão atender. E aí, ao invés de eu ter 5 servidores, sendo que na licenciatura eu tenho só 1, na industrial eu tenho só 1, na secretaria eu tenho 3, eu passo a ter... não, ao invés de eu ter 1 só na licenciatura, eu passo a ter 5 nas secretarias. Aí eu tenho as secretarias funcionando por 12 horas e todo mundo que vier, ainda que seja da licenciatura, por exemplo, da industrial, tem que atender. Esse que funciona. Então, vamos supor que você vai fazer no ILEO. Vocês vão fazer 3 setores, 3 unidades. Mas nessa unidade tem 2, naquela ali tem 2, na outra tem 3. Então, eu vou juntar as 3 unidades e eu vou fazer como um processo único, de atendimento único. Por isso que tem que passar no conselho da unidade. Isso, tem que estar no mesmo instituto. Aí eu não posso, por exemplo, pegar o Instituto de Química e juntar com o Instituto de Letras. Eu também, por exemplo, lá na Química, eu não posso pegar o Instituto de Química e juntar com a Engenharia Química. Não, é do Instituto de Química. O Alexandre queria falar. Alexandre Pereira. Ale, você está por aí? Boa tarde. Não sei se está me ouvindo. Está dando para ouvir? Boa tarde. Tá sim, Alexandre, pode falar, tá? Tá. Não, eu já tinha conversado com a Jaciara por WhatsApp. Assim, a dúvida é a seguinte: eu estou no setor que está tentando se aprovar as 30, né? E vem porque eu estou assim, chateado com o pessoal que foi reprovado uma vez, né? Nós temos o período noturno e atendimento noturno, horário ambulatorial, setor de espirometria, né, e o setor de polissonografia à noite. É a possibilidade desse setor se enquadrar nas 30, porque veio até uma colega que está irregular, que ela veio de outro setor. É só essa pergunta, se há possibilidade ou não, né? Eu já tinha falado com ela, assim, só para reforçar. Alexandre, eu gostaria que você, inclusive, dialogasse comigo se eu não te responder ou se eu estiver falando alguma coisa errada, tá bom? Se eu não me engano, o que você está me falando é que são 2 setores diferentes. Um faz um determinado atendimento e o outro faz outro atendimento. Se eu analisar a escala individual de cada setor, eu não tenho o quantitativo mínimo para fechar a escala de 30 horas. Se eu não me engano, a situação que você está me colocando, eu até procurei aqui no meu WhatsApp a sua mensagem, mas eu não tenho mais. Mas eu acho que é isso. E aí, vamos supor, eu tenho 2 setores. Eu tenho um da propedêutica, da endoscopia, e eu tenho um setor da...
No Ajuda meu aí, setor Gilberto. tem atendimento à Da noite colonoscopia. Acho que nem durante o existe isso, viu, gente? Mas eu tô só fazendo o teste. Aí, o da endoscopia não tem quantitativo suficiente, não fecha escala. Eu posso juntar com o da colonoscopia? Não, porque não faz o mesmo serviço. Aí eu não vou ter os dois setores, as duas atividades funcionando por 12 horas ininterruptas. Então, é esse o problema. Se eu pego a nasologia e junto com a endoscopia, eu não tenho tanto a nasologia quanto a endoscopia funcionando 12 horas ininterruptas. Eu vou ter um que vai funcionar 6 horas e o outro só 6 horas. Aí eu já não consigo. Quando eu falei, por exemplo, que o Instituto de Química, a licenciatura e a industrial vão juntar, eu estou dizendo que a Jaciara vai fazer o serviço da industrial. E eu estou dizendo que o Hugo vai fazer o serviço da Jaciara, porque é o mesmo serviço. É um serviço acadêmico do Instituto de Química. Então, ambos têm o mesmo acesso ao SEI, ambos têm as mesmas liberações do SG. Então, a gente consegue fazer o mesmo atendimento. Quando eu penso no hospital, vamos pensar a UTI. Eu tenho a UTI adulto, eu tenho a UTI pediátrica. Eu não consigo juntar os dois para fechar a escala, porque eu tenho um atendimento diferente, com funções diferentes do outro atendimento. Então, se eu não me engano, a questão que você coloca, ela é esta impossibilidade. O hospital de clínicas tem uma questão que é muito cara também, e pega também muitas unidades acadêmicas, que é quantitativo de funcionário. Se a escala não fecha, eu não posso ter 30 horas. Tem setor que eu falo que a UTI neonatal, quando nós analisamos a primeira vez, e nem foi negado pela administração, foi negado pela CJT de início ali, barrado. Por quê? Porque nós tínhamos um quantitativo inferior à normativa e nós tínhamos um quantitativo de faltas muito grande. Faltas e atestados médicos e licença saúde, porque o servidor dali, ele adoece. É um setor extremamente, nossa, é precarizado, é difícil, é sofrido quem trabalha ali, sabe? O próprio serviço que eles lidam é sofrido, eles adoecem. Então, a gente não consegue fechar a escala. Aí, na época, a gente até falava, qual que é a questão da UTI neonatal? Tem que lutar para ter reposição de trabalhador. A gente precisa ter reposição de trabalhadores no HC. Se eu não tiver reposição de trabalhadores, tem setores que eu não flexibilizo por causa da escala. Esse é o grande problema do HC e da universidade também. As pessoas estão saindo, exonerando, aposentando e eu não tenho reposição de trabalhador. Inclusive, essa é uma pauta também que está indo para a mesa de negociação dia 25, a reposição dos nossos trabalhadores, os cargos vagos, aposentadorias e exonerações. Né, James? Acho que é, né? Senhora, são assuntos relacionados, é polissonografia. A Dani pelo Wikibim falou, o Wikibim tem 8 departamentos, tem como unificar os departamentos. Você já respondeu. Isso, como eu falei, se pode fazer o mesmo trabalho, nem que seja um atendimento básico inicial, pode unificar. A Lene perguntou, quando os funcionários do pronto-socorro atual forem transferidos para o novo prédio, os setores irão ter nova reestruturação. Terá uma nova avaliação para aqueles que já fizeram as 30 horas, para aqueles que já fazem as 30 horas? Eu acho que a Aline perguntou de avaliação, seria de processo, né? Porque a avaliação é diferente, avaliar se está funcionando. Não precisa de novo processo. Nós tivemos muitas mudanças de org, que chama no HC. Um setor começava com um nome, mudou para outro, virou uma bagunça. Até a Vanessa, ela não vai estar assistindo a gente, mas ela é maravilhosa, é a secretária do reitor, né, Gil? Olha, Vanessa, um coraçãozinho para você. Ela fez um apanhado para nós de todas as nomenclaturas anteriores e quais e o novo nome, a org nova, para a gente ter todo um controle dos processos, porque a gente tem hoje mais de 70 processos na universidade. Cada setorzinho é um processo à parte. Então, mudou a org, não tem problema. Vai para o prédio novo, vai mudar o org, que é o nome do setor, não tem problema. Não precisa de novo processo. O Leandro Pereira perguntou, a flexibilização pode ocorrer com pessoas que aderirem ao PGD? Vamos descobrir daqui a pouco. Na legislação, se eu pensar em cara crachá, legislação, aplicabilidade da legislação, eu não tenho nenhuma vedação ao PGD com as 30 horas. Inclusive, a nova resolução do PGD, ela não traz vedação para um setor ter um trabalhador no PGD e um trabalhador nas 30 horas. Não tem. Então, na teoria,
Eu não tenho problema. Eu posso ter um setor que eu tenha trabalhador de PGD e tenho 30 horas. Mas atenção, eu preciso que os físicos sejam suficientes para fechar escala. O que eu vejo em alguns setores conversar com a gente? Olha, eu saio do PGD e vou para 30 horas. Tem muita gente preferindo sair do PGD e indo para 30 horas. Por quê? Nas 30 horas você tem muito mais qualidade de vida do que no PGD. Gente, PGD não tem qualidade de vida, eu falo isso. Eu não sou PGD. Por mais que não tenha o ponto, é difícil. Você tem que bancar com o seu material de trabalho. Você tem que trabalhar da sua casa. Para nós, mulheres, a tripla jornada pesa. Você está trabalhando, você estende uma roupa, você acode um filho, você faz uma comida, você varre uma casa, você cuida de um cachorro. Sabe? É muito difícil, é muito esgotante e as chefias assediam. Podem assediar, né? Vamos pensar num mundo lindo. Então, as 30 horas ela é melhor. Não tem vedação, mas o que eu tenho observado é que setores as pessoas preferem sair do PGD e vir para 30 horas, mas se efetivamente vai ter vedação ou não, a gente vai ver agora com o parecer da Procuradoria, que deve chegar daqui uns dias. Igual eu comecei a abertura hoje falando justamente dessa luta política, porque as 30 horas aqui na nossa universidade, nós tivemos uma luta muito intensa 2018, 2019. 2020, a gente teve uma queda em razão da pandemia, a gente sabe disso, né? E também porque no hospital a gente já tinha conseguido a implementação. Mas eu falo bastante nas unidades acadêmicas e administrativas, eu, enquanto CJT, eu não posso levar nenhuma luta à frente, mas vocês têm um sindicato. Então, vocês precisam se organizar numa luta política com o sindicato. Precisam não, né? Vocês têm a possibilidade de se organizarem numa luta política com o sindicato. Mas aí é importante separar. A Comissão de Jornada de Trabalho ela é uma comissão administrativa nomeada pelo reitor. A Jaciara tem uma nomeação pelo reitor. Então, não sou eu não levo luta política, eu não trago a luta política, eu não faço a luta política. Eu falo para vocês, olha, administrativamente a via esgotou. Vocês têm outra via, sindicato, uma luta política. E a via nacional. E na Fazubra, Shellyman, tem uma luta, tá? Ela está sendo cobrada, inclusive uma das razões de não aceitar, né, a proposta do governo é que realmente a gente tenha uma possibilidade das 30 horas. Ela foi colocada pelo Feijó na última reunião de dia 11, e agora, dia 24, ela vai ser retomada. Do mesmo jeito que vamos discutir o RSC, as particularidades, a gente precisa discutir as 30 horas nacionalmente, porque localmente ela é extremamente frágil, mesmo nos setores que estão contemplados na legislação. Eu vou pegar um gancho dela aqui para falar rapidamente. Eu sou do sindicato, coordenadora de lá, e a gente já conseguiu ter alguns diálogos lá dentro do hospital, a gente enquanto sindicato, tá? A gente já conseguiu ter algumas conversas com chefias lá dentro do hospital para a gente conseguir a flexibilização do funcionário. Então, tá vendo que eu falo que é uma luta política também? Porque algumas vezes, nós, enquanto CJT, foi o que a Jaciara falou, a gente só lida com a parte legal. Então, chega o processo, a gente analisa, vê se está dentro do esperado, se está dentro da resolução, tá? Ok. A gente já manda para frente. Aí chega na superintendência, eles analisam, assinam, devolve para a gente envia para a reitoria para ser homologado, para ser assinada a portaria. Pronto. Mas algumas coisas o sindicato teve que intervir lá dentro do hospital, tá? Eu vou ler uma pergunta rápida aqui que veio pelo celular e vou deixar a Jaciara responder, porque é a mesma coisa do faturamento. O Felipe disse, a minha dúvida também é em relação ao HC, que é o hospital veterinário, que é onde ele trabalha. Então, no hospital veterinário, no laboratório, eles atendem residentes, alunos, estagiários e professores. Pronto. Ele já falou que só atende público interno, né? Então, não atendemos diretamente a público externo. Então, não teremos direito de flexibilizar no laboratório do hospital veterinário?
Felipe, vamos lá. Primeiro que a primeira negativa do laboratório do hospital veterinário, ela aconteceu por jornada de trabalho, porque o hospital funcionava só 12 horas e não 12. Então, na época, ele não contemplava, faltava 1 hora. Hoje, o hospital veterinário ele já teve o seu horário estendido, então ele funciona por 12 horas. Então, esse requisito foi superado. Sobre o atendimento, eu entendo o hospital veterinário hoje parecido com a biblioteca. Eu tenho setores dentro da biblioteca que fazem um atendimento externo. Por exemplo, o hospital veterinário, ele tem um setor que ele atende pessoas externas, que levam seus animais ali para consulta. Então, esses setores, seja ali o primeiro atendimento, eu não entendo a burocracia de dentro do HV, mas ali os setores que atendem os animais e os donos, os tutores desses animais externos, esses setores eles contemplariam sem problema. Os demais setores internos, como os laboratórios, por exemplo, que eu acredito até que seja o seu setor, aí eu já tenho maior problema, porque ele atende só o que a administração entende como público interno. Entretanto, eu te responderia o mesmo que eu respondi para o Kibim. Eu acho que a gente precisa das respostas negativas, porque é muito, assim, Jaciara, não Jaciara CJT falando. Eu acho que é muito cômodo para a administração superior e a reitoria ter negado um e acabou, né? Tudo se estende àquele entendimento. Eu acho que ela precisa negar os demais. Eu acho que vocês precisam ter a negativa, porque aí você tendo a negativa, você tem caminhos políticos a buscar. Então, eu acho que o hospital veterinário precisa submeter o seu processo para aqueles setores que atendem público externo, para aqueles setores internos, como laboratório, que atendem o que dentro da resolução do CONDIR entende como público externo, mas dentro do entendimento da administração superior não é público externo, e ter a negativa. Vamos ver o que eles vão responder. E aí a gente tem o sindicato com vocês, pode pensar uma luta política para tentar reverter. É importante frisar, gente, que, vou falar isso de novo, a resolução 05/2016 do CONDIR, ela tem um atendimento ampliado de público externo. Tribunal de Contas da União, ele fala atendimento ao público, ele não fala o externo, porque a gente tem os pareceres do Tribunal de Contas da União sobre as 30 horas. Ele fala público, não fala externo. A resolução do CONDIR entende atendimento ao público como externo e interno, os da universidade. É o entendimento da Procuradoria, que é diverso, tá? É importante a gente colocar bem isso. Vamos abrir, então, para as inscrições online. A Vanessa Lima, estou aqui com a relaçãozinha. Vanessa. John, enquanto a Vanessa não entra, teria como essas dúvidas online, elas serem copiadas e mandadas para eu olhar aqui e responder elas? Não. Só dá uma olhadinha para mim. Vanessa, está por aí? Deixa eu ver se ela saiu da sala. Qualquer coisa, vamos passar para o Danilo Santos. Aí o Danilo faz a pergunta dele e depois a Porque eu Vanessa fechei o retorna. chat, que tinha muitas dúvidas, a gente perde as perguntas todas. Aí a gente responde elas. A Vanessa está por aqui ainda, ó. Vanessa? O Santos. Danilo, se você puder abrir o microfone e já colocar a sua dúvida. Olá, boa tarde. Desculpa, Danilo, pode falar. Sim. Do Ilho, né? Na verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Então, referente a essa questão das 30 horas, eu fico bastante preocupado com essa situação, porque pelo desdobramento que está dando, principalmente assim, quando eu vejo a questão do RSC, porque eu vejo que o que nós temos hoje é muito bom. Eu não sei se eu não entendi bem, porque a gente tem um incentivo, tem um afastamento, tem o QualiUF, para mim são um tripé bem legal, né? Aí quando a gente fala em RSC, para mim eu acho que a gente está retroagindo, é um ponto isolado. Eu estou dando minha opinião para mim fazer um entendimento lá na frente. Hoje, 97% dos nossos servidores têm um ensino médio, ou seja, têm condições de se graduarem, né? Então, quando a gente entra nessa pauta das 30 horas, eu tenho medo da gente, às vezes, não ter os milímetros necessários para que ele se viabilize da forma que precisava. Porque, por exemplo, nós teve a questão do PDG,
que o pessoal achou que isso é uma coisa muito boa. Eu concordo com o que a Jaciara disse. O pessoal está ficando doente com esse PDG, com essa coisa que com essa forma que se acha que vai ser uma coisa boa e não está sendo. Eu tive uma reunião do Condir lá em Patos de Minas, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns diretores, falei, como está o PDG na sua unidade? O pessoal falou, olha, está um fracasso. Falou, então não para, não tem como parar agora, mas se a gente tiver oportunidade, eu quero que pare sim. Ou seja, é uma coisa que eu acho que não está dando certo. Não está dando certo, mas ainda não estourou, porque a gente estava entrando num período pré-político, né? Então, eu acho que foi isso que tá segurando. Mas eu estou com muito medo do PDG uma hora desandar. E também ainda reforço sobre a licença capacitação, que a gente tinha, que hoje não é licença, as férias prêmio, que hoje virou licença capacitação. Que todo mundo acha que vai lá e vai pedir a licença capacitação e pode fazer o que quiser. E não é. Às vezes, vira dor de cabeça para a pessoa. Então, eu falei do RC, falei dessa licença capacitação, falei do PDG, porque a gente está mexendo agora na 30 horas. A 30 horas que vem sendo debatido lá desde 2014, como a Jaciara colocou, né? Vem, e o que aconteceu? Até hoje, efetivo para o ambiente administrativo, eu não consigo visualizar. Eu não consigo visualizar nada que a gente teve de efetivo. Ou seja, cria-se comissões com comissões, e a hora que aperta, a gente tem que procurar alguém para falar negativo, e a gente corre na procuradoria, né? A procuradoria, se ela fala, se ela concorda com nossos anseios, a gente não ouve. Se ela não concorda, a gente ouve, né? Então, eu acho que nós tínhamos que posicionar, como a Jaciara também disse, toda hora citando ela, aí eu até volto para Gilberta. Gilberta, qual vai ser o nosso posicionamento do sindicato? A gente vai insistir na pauta nacional ou a gente vai para o local? A gente vai para o A ou B? Como vai ser esse andamento agora para esse negócio rodar? Porque essa resolução que está lá tem que ser ininterrupta. Tem que ser ininterrupta por quê? Eu trabalho aqui na Prograde, por exemplo, no atendimento, que a gente recebe só o atendimento online. A gente tem a porta aberta aqui. A pessoa vem e fala, mas eu quero, eu não tenho computador. Não, então tá, a gente vira o teclado, a pessoa faz o atendimento. Ou seja, totalmente online. Então, ela está com uma resolução que nasceu obsoleta já. E a gente está insistindo nela. E do jeito que está, eu acho que ninguém vai conseguir entrar nas 30 horas. Aí agora está entrando uma nova nuance político. Mas, assim, qual vai ser o pontapé do sindicato? A gente vai trabalhar na questão local ou a gente vai para o nacional, esquece um, esquece o outro, joga nos dois? O que seria o nosso andamento? Outra, porque eu fui citada e ela também. Infelizmente, eu acho que o senhor fez uma certa confusão de todos os temas. Uma coisa foi a gente conseguir, né, entre aspas, que o governo analise o RSC, que é um ganho maravilhoso para a gente, maravilhoso. Os professores já conseguiram e a gente sempre pensou que isso seria impossível e agora é real. O senhor falou das 30 horas em relação ao governo dar isso para nós como parte de negociação, ou as 30 horas aqui, seguindo a nossa resolução da universidade, que foi um ganho maravilhoso também, é político também, quem conseguiu isso foi o sindicato, e não adianta ninguém falar que não foi, porque foi o sindicato. Foi todas as reuniões que o sindicato fizeram, e isso tem sido muito bom e não é prejudicial em nada, nada, nada. Pelo contrário, isso deu um fôlego para a maioria dos trabalhadores do hospital. Então, o senhor falou sobre várias coisas, sobre várias conquistas nossas, que não é totalmente... não é que não seja verdade, é que são equivocadas pela parte do senhor. Então, eu vou passar para a Jaciara agora, porque em relação ao sindicato, a gente vai continuar batendo nas 30 horas local, sim, e nós temos essa portaria,
ela já foi analisada desde 2016, a gente já está em 2024 e a gente agora só está colhendo os frutos disso. Duílio, deixa eu tentar colocar alguns pontos, né, que você colocou. A luta, eu entendo, por exemplo, os campos avançados, né, os campos fora de sede ou os demais, eu não sei, Patos, Pontal. O que acontece? A gente tem só unidades acadêmicas e administrativas, e realmente essas unidades são as unidades que ainda não foram contempladas, né, porque estão na mesma questão das demais unidades aqui de Uberlândia, do campus de Uberlândia. E entra naquela questão do entendimento da procuradoria. É que o entendimento, quando a gente gosta, a gente aplaude, quando a gente não gosta, a gente revoga. Não é isso. É porque o entendimento da procuradoria, ele vai em desacordo, ele vai em desencontro com a resolução do CONDIR. Esse é um ponto. E ele vai em desacordo, em desencontro das resoluções das outras universidades e entendimento do Tribunal de Contas da União. Então, isso que a gente tenta. Por isso que a gente enfrenta, né, na verdade. Mas as 30 horas no Hospital de Clínicas, ela já vem desde 2019 e com grande sucesso. Eu, Jaciara, particularmente, eu tenho acordo em partes com o PGD, que realmente ele tem alguns problemas. Eu, particularmente, eu acho que ele dá um esvaziamento da universidade e tudo mais, mas eu também entendo que ele é uma alternativa viável e boa em relação ao CISREF, né? O ponto eletrônico, agora eu sou o Gov. Porque o Solgov, ele também adoece. Você marcar ponto ali, você brigar com chefia por causa de 5 minutos, você ter desconto na folha de pagamento porque o ponto estava fora do ar, isso também adoece. Então, nem uma coisa nem outra. A gente precisa buscar uma universidade que tenha um acolhimento do seu trabalhador sem adoecê-lo. Né? Então, eu tenho esse entendimento. Mas as 30 horas, ela é uma proposta viável, interessante, possível, já executável dentro da universidade, dentro de todas as demais universidades, porém que precisa de uma ampliação, e essa ampliação, ela realmente tem que vir do governo. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui para conversar com vocês sobre a questão do chat, do online. O online, a gente... E aí eu pego meia culpa aqui comigo, porque eu não coloquei essas regrinhas no início da nossa conversa. Eu tenho colocado isso, até coloquei ontem na Assembleia. Chat do online, ele precisa ser para inscrição, porque às vezes as pessoas colocam as perguntas e um comenta e o outro comenta e responde. Na hora que a gente vê, a gente não consegue apurar as perguntas. Tem muitos comentários no chat. E quando a gente trabalha aqui com os presenciais, as pessoas que estão presenciais, para fazer uma pergunta, ela faz inscrição. Então, é mais fácil. Mas eu entendo que tudo bem, a gente tem a cultura de fazer perguntas pelo chat e acho válido também. Mas, para que a gente possa atender vocês, a gente precisa fechar o chat de tempos em tempos. Isso não é um cerceamento do diálogo, porque vocês podem fazer inscrição a qualquer momento, como todo mundo que está aqui presencial. Mas se eu tiver as pessoas aqui presencial toda hora me interrompendo, falando, outro respondendo, a gente não caminha. E assim precisa funcionar o chat. Então, de tempos em tempos, ele vai fechar, apurar tudo que foi colocado de perguntas e dúvidas, e aí depois abre de novo, e quem precisar fazer uma outra pergunta, uma inscrição, faz no momento que ele estiver aberto. Ele não vai ficar fechado o tempo todo, mas ele não pode também ficar aberto o tempo todo, porque as pessoas conversam pelo chat. E aí, como acontece às vezes em assembleia, um discute com o outro, briga, se ofende, xinga, e a gente perde a parte importante. As pessoas que realmente precisam comentar, que não conseguem ter acesso ao microfone, que não dá para fazer inscrição, ela joga a pergunta ali e ela acaba sendo prejudicada porque a gente não vê. Então, eu vou pedir uma cooperação de quem está no chat. Se quiserem fazer as interferências, façam inscrição. Tem um mecanismo de levantar a mãozinha, ou façam a sua inscrição no chat nos momentos que ele estiver aberto, mas ele precisa ser fechado de tempos em tempos, e isso não é um cerceamento do direito de vocês de fala, mas sim um respeito e um andamento igual a gente tem um andamento aqui presencial, que para as pessoas falarem, elas precisam fazer as inscrições, tá? Inscrição presencial, tem mais alguma? A Gilberto Felio não... Tem mais alguém que gostaria de fazer inscrição presencial? Senão eu vou passar, parece que tem o Alexandre, ele tem uma reinscrição. E aí, após o Alexandre, eu vou pedir para vocês lerem as dúvidas e os questionamentos do chat, pode ser? Então tá. O setor já flexibilizado pode criar regulamentos internos para autorização de 30 horas?
Peraí, não entendi. É o setor já flexibilizado, se pode criar regulamentos internos. Bom, depende, tá? Por que que eu falo depende? Quais são esses regulamentos internos? Se são regulamentos internos para escala, para formar escala, o setor precisa formular. Porque tem setor que, se todo mundo entrar para as 30 horas, ninguém vai ter 30 horas. O que que significa isso? Se todo mundo quiser 30 horas e entrar na escala, a escala não fecha o trabalho. Aí eu preciso criar algumas regras internas para colocar. Então, tem pessoas que entram e aí fica determinado tempo. Tem setor que eu fiquei sabendo que faz um rodízio acordado internamente, tá? E isso pode ser feito, porque são as formas que o setor tem de se organizar. Vamos pegar o Equibim. De repente, vocês têm ali uma terceirizada e 2 servidores. Vão flexibilizar. Às vezes vocês não conseguem flexibilizar os 2 com a terceirizada e funcionar. Então, você vai flexibilizar um, ele fica 2 anos, fica 1 ano, depois flexibiliza o outro, ele retorna. Pode. Vocês precisam dialogar. Não precisa ser todo mundo. Você pode ter um flexibilizado e outro não. Essas regras internas, pode. O que eu não posso é ter regra para além da normativa. Então, por exemplo, a chefia fala assim, não, funcionar 12 horas ininterrupta, não. Se o setor não funcionar 22 horas ininterrupta, não tem 30 horas. Pode? Não pode. Ah, não é só escala, isso e aquilo. Eu quero colocar que se o setor não fizer isso também, ele não vai funcionar. Não vou flexibilizar. Pode? Não pode. Então, a chefia não pode colocar condicionantes para além da legislação. Porém, ela pode trabalhar uma organização interna para que ela tenha a flexibilização contemplada, porque de repente, se ela flexibilizar todo mundo, ninguém flexibiliza. Tem setores no hospital que faz isso, porque se todo mundo entrar para a escala como 30 horas, o setor não funciona, não tem trabalhador suficiente. Aí, para que ninguém tenha, então a gente faz assim, não, fulano tem, depois ciclano tem, fulano entra, depois fulano sai, eles fazem uns acordos internos, e aí são internos com o setor, não é com a CJT. Pode ser. As 30 horas são para todos, inclusive para quem faz a PH? Não. Quem faz a PH não pode fazer 30 horas. Por quê? Porque a lei do APH ela é uma lei específica. Ela exige que você tenha uma jornada de trabalho completa. Qual que é a jornada de trabalho nossa? 40 horas semanais. Flexibilização não altera a jornada. Ele apenas flexibiliza a sua possibilidade de trabalhar um pouquinho menos. Agora, se a gente tiver umas 30 horas do governo, que é a luta da Fazubra, e aí mudar a nossa jornada, aí quem faz 30 horas poderá fazer a PH sem nenhum problema. Seria lindo, como disse a Gilberta. Melhores dos 2 mundos, inclusive para nós. Mas aí tem que vir, e eu falo, a Fazubra tem essa luta desde 2014, tá? É uma luta que ela vem fazendo e está na mesa com o governo essa negociação. Só para vocês entenderem, a jornalista Raíssa, ela fez uma pergunta aqui que vocês estão colocando no chat, se essa live vai ficar salva, se a gente vai disponibilizar para vocês. Sim, pessoal, nós vamos disponibilizar, ficará acessível para quem quiser assistir posteriormente, quem quiser vai e volta, tira a dúvida, não entendi direito, volta, fiquem à vontade, tá bom? Não tem problema nenhum, né, Gil? A Reisla está com uma dúvida no chat, mas talvez tenha outra antes, né? Não? A Reisla está perguntando, ela fez uma inscrição, rapidinho, viu? A Reisla perguntou, não, inscrição para complementar essa fala da Jaciara sobre a PH e 30 horas. Pode falar, Reisla. A Shellman está aqui com a gente e ela fala depois. Beleza. Eu só quis trazer porque já teve esse questionamento. Eu estou no hospital de clínicas, pessoal. Sou fisioterapeuta, estou no hospital de clínicas. Já teve esse questionamento porque eu realizo 30 horas e como que eu posso fazer a PH. Só que no caso específico do fisioterapeuta, o meu edital foi para fisioterapeuta 30 horas. Eu não tenho carga horária de 20, não tenho carga horária de 40 horas, não tenho carga horária flexibilizada pela universidade. Já a minha carga horária, desculpa, já a minha carga horária federal e o meu edital é de 30 horas de fisioterapeuta, e aí por isso eu consigo fazer a PH.
Quis trazer esse comentário porque já foram várias pessoas que perguntaram como que eu consigo fazer a APH sendo que eu trabalho 30 horas semanais. Finalizo minha fala. Então, mas é isso, assim, quem faz 30 horas, por exemplo, no hospital, odontólogos, né? Odontólogos, eles estão com jornada de 30 horas, só judicial, viu, gente? Inclusive, se tiver algum odontólogo assistindo e quiser reduzir jornada para 30 horas, procure o jurídico do Sintete, que entra com a ação judicial. Mesmo que você entrou com 40 horas. Nós temos odontólogos que entraram com 40 horas pelo edital, mas a lei especial do odontólogo, ela é de 40. E aí, judicialmente, conseguiu a redução para 30 horas. A lei especial, perdão, lei especial é de 30. E aí conseguiu juridicamente 30 horas. Esse odontólogo pode fazer a PH? Pode, porque a jornada dele é diferente da flexibilização. Aí, se a chefia não liberar, aí vocês podem procurar o jurídico do Sintete para tentar juridicamente, mas é permitido fazer 30 horas quem tem jornada de trabalho menor de 40 horas sem problema, mas é jornada de trabalho e não flexibilização. Isso, que está no CIAP. Boa pergunta. Então, na verdade, assim, se o seu CIAP é de 30 horas, aí você pode fazer a PH. Se você não tem se o seu processo não passou pela gente. Enquanto CJT, eu não tenho essa atribuição, mas a Gilberta tem, enquanto Sintete. O comando local de greve, ele leva ao reitor algumas pautas locais, não briga só pelas pautas nacionais. Então, eu acho que agora é a hora de vocês levarem ao reitor uma pauta local. É a pauta da ampliação do entendimento do atendimento ao público. Eu acho que isso é uma questão que vocês podem levar ao reitor como pauta local. A ampliação. Eu acho isso lindo, eu acho que é um caminho político maravilhoso, com altas chances de sucesso, sim, como uma pauta local, levar isso ao reitor. Eu acho isso muito bacana. Aí, se a Gilberta quiser colocar mais alguma coisa política. Não, na política eu sempre quero, né? Falar alguma coisa. Não, tem que ficar na filmagem, ó, comando local de greve. Eu sempre acho que a gente pode avançar mais e é com as pautas políticas que a gente avança, porque nada é fácil para a gente, né? A gente não conseguiu nada se não é a política no meio e a gente no embate, né? Cada dia que passa, eu sinto mais essa força, essa presença, assim, me tocando para frente, porque já tem 5 anos que eu estou dentro do sindicato e eu consigo perceber que agora, né, com mais maturidade sindical, que eu consigo perceber que a gente não conseguiu nada de graça, nada de graça. Então, desde que as meninas rasgaram o sutiã e queimaram o sutiã na praça, até as que foram mortas dentro de um galpão, porque se rebelaram, né? Então, as 30 horas realmente é uma parte muito preciosa para nós. Para o sindicato é precioso também. O sindicato lutou muito para ter essas 30 horas, inclusive com pessoas que ainda estão até hoje na coordenação. Robson, Márcia, Mário, nossa, Mário foi muito importante, Elisete, que está aqui também, a nossa diva, Elisete entra aqui para os meninos te conhecerem. E mais alguns, Lázaro, e mais alguns assim que a gente às vezes esquece, mas que estão lá no sindicato há muito tempo e que vieram aqui brigar. A Elisete voltou para o sindicato, hoje ela está na coordenação novamente. E a gente sente que é isso mesmo, é na luta que a gente se encontra, né? Na briga. Mas eu acho que não tem. Parece que teve uma reinscrição. Antes do seu encaminhamento, Vanessa, eu brinco assim, gente, eu tenho dificuldade para responder o WhatsApp? Tenho. Eu não tinha até 2020, até as 30 horas na minha vida. De 2020 para cá, isso começou a acontecer cada vez pior. E é muito difícil. Grupo, gente, eu não respondo no grupo. Então, não coloquem dúvidas para mim no grupo, por favor. Mandem no privado, porque o privado, às vezes, passa um mês, mas eu respondo um dia. No grupo,
Nem existe. Mas sim, não desistam de mim, podem continuar. Porém, entretanto, a Gilberta responde todas as mensagens. Então, fiquem à vontade, gente. A Jaciara é a mãe, e eu peguei o filho e adotei, né, por um tempo. A Jaciara é a mãe do bebê, né? Ela que cuida desse bebê, que eu falo com vocês que a 30 horas é muito delicado, que ela é um bebê. Mas eu tô como mãe substituta agora, né? Ela parou de amamentar, agora eu que estou cuidando do bichinho. Mas ela é o meu porto seguro, porque eu não entendo tudo como ela entende. Eu só vou responder a Maria Pereira rapidinho e já vou passar para a Vanessa, porque a Vanessa é um encaminhamento. Maria, você falou qual é o passo a passo para solicitar as 30 horas. Toda vez que falar em 30 horas, pode mandar para o nosso WhatsApp, que pelo WhatsApp a gente envia por e-mail todas as orientações. A Jaciara fez para mim logo no começo, quando eu assumi essa parte prática, né? A cabeça é ela, a prática sou eu. E aí ela passou para mim o passo a passo e ficou de uma forma muito bem feita. Então, quando é um processo novo, ou quando é um processo que já é flexibilizado e que é só para colocar a pessoa dentro dele, que é bem mais simples, né? O processo novo é mais complicado, que é o que os meninos estão fazendo agora, mas eu mando tudo por e-mail. Então, o meu telefone está disponível no sindicato, ele é aberto para todo mundo, e quem for do HC já sabe que eu estou no grupão do HC, é só perguntar lá, todo mundo sabe meu telefone. Eu vou passar para a Vanessa, ela tem um encaminhamento, e eu acho que como a gente já está chegando às 16 horas, aí a Jaciara encerra depois disso. Eu sugiro, complementando o que a Shellyman disse, eu já tinha falado, inclusive, na outra mesa, falei no grupo, eu acho que é uma coisa importante da gente tentar conseguir, enquanto, nesse momento de eleição para reitor, um compromisso com todos os candidatos a reitor para implantação ou ampliação do entendimento com relação ao público externo. Porque a gente não pode ficar na mão do atual reitor, a gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso, então a gente precisa cavar isso com os candidatos, porque a gente não sabe quem vai ganhar, temos que tentar com todos, eu penso assim. Acho que a gente poderia tentar encaminhar isso enquanto comando local de greve, né? Acho que seria interessante. Às vezes uma sugestão, vocês poderiam fazer um convite para cada candidato para vir no comando e bater um papo mesmo, sabe? Chama CJT, vamos fazer uma inquisição, o que você sabe de 30 horas, o que você já leu, o que você já estudou, porque, poxa, estou me candidatando para uma universidade, eu não posso chegar ali nem saber do que se trata, não saber qual é a legislação, qual é a base legal, por que na universidade unidades acadêmicas e administrativas não tiveram, sabe? O que você pensa disso, qual é o seu compromisso? Acho que o comando local de greve deve fazer isso. Mas não esqueçam que até dezembro é o reitor ainda. Então, levem para a mesa do reitor como uma proposta, uma pauta de negociação da greve, tá? A questão da ampliação do entendimento, do atendimento ao público para os processos que já estão. E eu vou falar uma questão, já caminhando para o encerramento. Até uma pessoa falou, não vou repetir, mas falou assim, do RSC, que a gente tem um incentivo à qualificação, tem licença de capacitação. Vou falar o meu caso, né? Brincar com o meu caso. Eu terminei o mestrado agora. Eu fiz um mestrado, tendo 2 trabalhos, trabalhando 15 horas por dia, com a CJT, e eu não tive liberação, não, gente. Essa licença de capacitação, não sei onde ela existe, não. E nem parcial. Então, assim, foi fácil? Não, eu tive um burnout, fiquei doente, a Gilberto me ajudou com as 30 horas, e vamos lá. Então, é importante colocar que muitos trabalhadores aqui dessa universidade, eles não têm licença para fazer um mestrado. A gente tem poucas vagas. Eu fiz na filosofia e eu vou tentar o doutorado. Eu estava olhando o processo do ano passado, doutorado, 15 vagas, 36 candidatos. A gente não tem vaga para todo mundo. A gente não tem possibilidade, não é todo mundo que passa na prova. Então, o RSC é reconhecer o que a gente faz. Vamos pensar no RSC. Eu sou da CJT desde 2016. Então, poxa, olha o conhecimento que a gente tem, olha o tanto que eu já adoeci e trabalhei para essa universidade. Será que isso não é justo contar para um incentivo à qualificação? Será que isso não me qualifica para um trabalho?
Isso é que é o RSC. Então, a gente precisa estudar as questões para a gente poder também falar a verdade sobre elas. Quantos trabalhadores aqui... Eu tive 4 anos no Consum, 4 anos no Congrade. Quantos trabalhadores aqui estão no Consum, estão no Congrade, estão no Condire, estão no Compep? Gente, a gente não tem nem malemar liberação do setor de trabalho para estar nesses conselhos. E é o trabalho nesses conselhos superiores que faz essa universidade andar, que garante direito para nós. E isso tem que ser contabilizado como qualificação, porque isso qualifica. Eu, no meu mestrado de filosofia, eu não aprendi 1% do que eu aprendi com as 30 horas, do que eu aprendi no Condir, no Congrade e no Consum. Isso é qualificação. Então, a gente precisa lutar. E as 30 horas, ela é uma excelente oportunidade para o trabalhador se qualificar, de estudar, de buscar cursos extras, de fazer especialização, de ser ativo na universidade, de preencher vaga nos conselhos. As 30 horas ela é necessária para o trabalhador se qualificar, para cuidar da sua saúde mental, para cuidar da sua família, para cuidar de si, porque a gente fala muito cuidar da família, cuidar de si, lazer. A gente precisa ter tempo para o ócio, a gente precisa ter tempo para o lazer. Isso é importante. A gente precisa construir massa muscular, senão a gente vai ter mais remédio na velhice. A gente só constrói massa muscular se a gente for para academia. A gente só vai para academia se a gente tiver tempo. A gente só tem tempo se a gente trabalhar menos. Gente, por isso que as 30 horas é tão importante. Então, lutem pelas 30 horas. Contem com a gente por que precisar. Façam greve, paralisação, manifestação, tudo o que vocês puderem. O que a gente puder ajudar, a gente vai. Mas o nosso trabalho da CJT burocrático, político, é de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos e todas, online, presencial. Adorei vocês aqui, as perguntas. E vamos que vamos, né? Abraço a todos.